Vamos ao nosso Deus, né? Quero compartilhar um texto aqui com vocês, está lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor diz assim, é um texto bem conhecido, eu gosto especialmente desse texto, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, né? Ela transformou a minha vida, né? E eu gostaria de meditar um pouquinho rapidamente com vocês, Filipenses capítulo 3, os versos 12 e 13, diz assim, olha, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, aos irmãos filipenses, ele diz assim, olha, vou ler só o versículo 11 aqui, só para a gente poder situar, né? Começando, se nós formos começar dentro do contexto, praticamente a gente vai lá no início do capítulo, só o versículo 11 aqui, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo de uma série de situações importantes que fazem parte de maneira significativa para a sua vida, na construção da sua fé, da sua cidadania celestial, de maneira que ele possa estar preparado para o grande derradeiro dia do Senhor. E aí o versículo 12 é aquilo que queremos ministrar essa noite. Ele diz assim, olha, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Se o apóstolo Paulo está dizendo assim, como nós, né, tão falíveis, tanto quanto ele, ser humano, tanto quanto ele, sujeito às mesmas aflições, pecados, tentações, tribulações, tanto quanto ele, né? Mas ele diz a respeito de si mesmo, um homem que era digno de ser imitado, e estando o imitando, estaríamos imitando a Deus. Olha o que ele fala sobre ele mesmo, não que já tenha alcançado, ou seja, a excelência dessa característica de estar preparado para o grande derradeiro dia. Não estou dizendo que eu já alcancei isso, não é? Ou que seja perfeito, ou absolutamente perfeito, preparado para esse dia, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aí ele diz assim, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, ainda eu não alcancei essa posição tão elevada, essa posição máxima, não é? Mas no exercício diário de alcançá-la, ele continua dizendo assim, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, eu sei que eu não estou absolutamente pronto, preparado, eu sei que pobre, que tão pequeno eu sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? 3 vezes orei a Deus para que me tirasse esse espinho na carne, o Senhor me respondeu que a graça dele me basta, quão pequeno eu sou, e ele vem e me diz que a força dele se aperfeiçoa exatamente na minha fraqueza, e eu tomo por esterco todo o conhecimento meu passado para ganhar o Senhor. Então o apóstolo Paulo era de uma exposição, de uma humildade muito linda e que fica como exemplo muito rico para nós, não é? E nesse versículo, especialmente nesses versículos, ele diz assim, olha, uma coisa importante, ele está deixando como exemplo para nós, ele diz assim, olha, uma coisa importante que eu estou fazendo, e se vocês fizerem, vai ser bênção para vocês também, ainda não alcancei, mas nesse processo diário de aperfeiçoamento, sendo submetido à morte todos os dias, todos os dias eu tenho sido levado à cruz, eu tenho sido cravado na cruz com Jesus, E nesse processo de aperfeiçoamento,
processo de tratamento, como eu venho sendo tratado pelo Senhor e aperfeiçoado um pouco mais a cada dia, eu tenho feito uma coisa. E isso tem me ajudado muito. Eu estou aqui compartilhando com vocês. Estou dizendo aqui um acréscimo de palavras, né? Estou transformando esses versículos aqui numa história, como ela é na verdade, numa história, acrescentando algumas coisas, apenas para vocês entenderem como o apóstolo Paulo carinhosamente está compartilhando conosco essa experiência. Que experiência é essa? Ele diz assim, olha, sobre todas as coisas que eu tenho feito, algo que tem me ajudado muito, eu tenho deixado para trás as coisas que já passaram e tenho avançado para aquelas que estão diante de mim. Porque aquelas que estão diante de mim vão me levar para receber de Deus o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu tomo esse versículo aqui como uma lição que o apóstolo Paulo nos deixa, algo que ele estava fazendo, né, e que fica para nós como exemplo. Amados, a nossa vida, ela é um constante, um dia após dia, de um desenrolar de uma história. Nós somos toda uma história que ficou para trás, não é? Em alguma das lives, não me lembro qual culto, não me recordo, acho que foi aquela que eu falei sobre os nossos amigos, sobre como classificamos, os 4 níveis ali que classificamos os nossos amigos, aqueles colegas distantes, um amigo que é como um irmão, aquele que eu posso compartilhar meu coração, porque esse é único e é mais chegado que o irmão, e aquele quarto e o mais importante de todos, Cristo como nosso amigo, e esse é insubstituível, ninguém pode ocupar na nossa vida o seu lugar. E quando eu estava falando sobre isso, eu estava falando que o que nós somos hoje é o resultado, é o fruto de toda uma vida que nós vivemos até aqui. A sua identidade, ela foi construída não somente sobre bênçãos, conquistas, vitórias. A minha identidade não foi construída, não foi aperfeiçoada a cada dia em cima de bênçãos, de realizações, não. Nós fomos construídos também a partir de traumas, de perdas, de tristezas, enfermidades, mágoas, decepções, frustrações. Quantas perdas nós já tivemos ao longo da nossa vida. Nós costumamos dizer na igreja que quanto mais nós amamos pessoas, quanto mais nos envolvemos, quanto mais abrimos, damos acesso ao nosso coração para pessoas que nos conquistam e nos apaixonamos por elas, passam a ser nossos amigos, passam a ser íntimos, queridos nossos. Quanto mais pessoas agregamos nesse hall de pessoas por quem nós trocamos esse amor, esse afeto em comum, mais nós vamos ter momentos de tristeza pela frente. Porque quanto mais pessoas o Senhor toma para si, quanto mais pessoas nós perdemos, mais nos entristecemos, né? Eu recentemente, há pouco tempo atrás, né, eu e meus irmãos, meu pai, nós perdemos a nossa mãe. E eu me lembro, eu vou fazer 47 anos, eu me lembro quando eu ainda era adolescente. Eu me lembro que às vezes eu deitava, eu perdia o sono, virava madrugada, não conseguia dormir, só de imaginar a possibilidade de um dia perder os meus pais. E hoje a perda da minha mãe já é uma realidade. Então nós éramos apaixonados pela nossa mãe, tínhamos um carinho, um respeito, era uma pessoa única, não é? E quando nós a perdemos, perdemos um pedaço de nós. Perder pessoas que amamos é perder um pedaço de nós. Mas essa palavra, o apóstolo Paulo está nos ensinando que tudo isso faz parte do processo da nossa vida. Quantas pessoas, Kelly e eu, minha esposa, às vezes nós saímos para estar orando, para fazer algum trabalho de aconselhamento pastoral, de libertação, de ajuda,
espiritual, e no desenrolar da história, conforme a pessoa compartilha a história da sua vida, nós identificamos, entre outros motivos, entre os principais, nós identificamos que são pessoas que não conseguem serem felizes exatamente porque ainda estão presas lá no seu passado. Talvez perdeu alguém da família, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um parente, uma avó, e não conseguem desvencilhar, não conseguem se desligar desse passado. Enquanto não se desligam desse passado, não conseguem se realizarem plenamente, alcançarem a plenitude da paz, da alegria, de uma vida sarada, verdadeiramente curada. E uma vida verdadeiramente sarada fala também, não somente do momento, do tempo presente, do agora, mas fala principalmente de uma história sarada, né? De uma história das nossas lembranças que foram curadas. Quantas pessoas choram a perda de pessoas exatamente porque quando perderam não conseguiram chorar o luto, não conseguiram enlutar. Os dias de luto, esse processo de luto é extremamente importante, amado, porque quando nós expressamos as nossas emoções, nós estamos nos livrando de correntes que podem aprisionar nossa alma, que podem aprisionar os nossos sentimentos e aprisionarem as nossas lembranças. E aí ficamos presos lá no passado. Quantas pessoas estão presas hoje porque lá no passado foram traídas. Traídas em uma diversidade de áreas da vida. Não é traídas só na questão do adultério, não é? Talvez sofreram um adultério no período de namoro, no noivado, no casamento, e viram sua família se destituindo, viram a sua família se desintegrando, porque foram traídas, mas traições numa diversidade de áreas, pessoas que foram traídas nas finanças. Hoje meu pai ele é convertido, meu pai é batizado nas águas, frequenta os cultos conosco. Eu tive o prazer, quantos pastores tiveram esse prazer? Normalmente a ordem normal é que os pais batizem os seus filhos, né? Porque os pais se convertem, daqui a pouco são obreiros, pastores, enfim, batizam os seus filhos. Eu tive um momento especial na minha vida. O Senhor me concedeu o privilégio, a alegria, o dia único de batizar no mesmo dia o meu pai e a minha mãe, não é? Meu pai hoje é convertido, mas antes do meu pai se converter, eu me lembro, nos primeiros anos da minha conversão, eu me lembro que ele tinha uma dificuldade muito grande de ir para a igreja, de aceitar Jesus, não queria saber de crente de jeito nenhum, nem pintado de ouro, como ele costuma dizer, não é? Exatamente porque os dois golpes financeiros que ele tomou na vida foram dois crentes que deram os golpes financeiros, não é? E eu me lembro uma vez, nós fomos comprar um carro, foi o meu primeiro carro, tinha um dinheirinho, um pouco dinheirinho, comprar um carro baratinho, um Chevette 76, nós fomos buscar em Araçatuba, o meu tio Oswaldo, que mora em Araçatuba, um tio muito querido, né? Ele descobriu o carro lá, agilizou, eu fui com meu pai me levou lá para buscar o carro, né? E quando nós descobrimos, compramos o carro na palavra do rapaz que morava no fundo de uma igreja evangélica, né? E baseado na palavra cristã dele, acreditamos, trouxemos o carro, e aí nós descobrimos que o carro tinha uma porção de problemas, não tinha freios, não tinha assoalho, várias coisas queimadas, limpador de para-brisa, uma porção de coisas queimadas, né? Então, por conta disso e desses dois golpes que meu pai tomou, ele tinha um trauma, né? Então, tem pessoas que estão presas no passado porque foram traídas nas finanças, não é? Abriram uma empresa com alguém e foi traído pelo seu parceiro empresarial, foi traído pelo seu sócio, não é? E foi traído no relacionamento, na confiança, talvez era um amigo e se dedicou tanto, abriu o coração, abriu a vida, a família, e aí na primeira oportunidade foi apunhalado pelas costas e ainda fica preso nessas lembranças. Se você diz assim, pastor, de jeito nenhum, eu vivi essa experiência, mas essa experiência ela não me machuca mais, essa experiência já foi curada, essa experiência já ficou para trás, pastor.
Não é? Eu só não quero me encontrar com essa pessoa de novo. Não quero mais vê-la na minha frente. Não quero mais dividir o mesmo espaço físico com ela nunca mais na minha vida. Querido, isso é prova de que a ferida ainda está aí. São lembranças amargas. São tristes lembranças. Quantas pessoas estão presas no passado? Quantas pessoas, por exemplo, você quer ver uma estrutura que é terrível, uma estrutura que é violentamente destrutiva no processo de construção da identidade de um ser humano? É a orfandade. A orfandade é terrível, amado. A orfandade é um processo, uma estrutura extremamente dolorida e destrutiva, porque a orfandade, acima de tudo, ela tem uma influência direta na formação da identidade do ser humano. Não é? E a orfandade, ela não é só na perda do pai por falecimento. Não é? E muitas vezes a orfandade ela é menos agressiva quando ela se deve à perda do pai por falecimento. Mas orfandade é orfandade, mas ainda assim ela é mais agressiva quando ela acontece dentro da estrutura da família por causa de um processo de divórcio. É o pai que divorciou da esposa e também se divorciou dos filhos. Infelizmente, muitos processos de divórcio acontecem isso. Não é? O homem se divorcia da sua esposa, mas se divorcia dos filhos também. Abandona os filhos, não está mais presente, não está mais acompanhando o processo de formação da identidade. A psicologia, por exemplo, ela entende e divulga isso, que principalmente do 0 aos 6 anos, no máximo ali do 0 aos 8 anos, a identidade do ser humano está sendo formada, o caráter está sendo formado, e uma criança que cresce sem a referência paterna dentro de casa, muito provavelmente ela vai sofrer danos numa diversidade de áreas da sua vida. Como, por exemplo, se você for conversar na área da homossexualidade, por exemplo, se você for conversar, eu conheço muitos, não é? Já recebemos na igreja, recebemos com carinho, com amor, e nos tem como pai, eles demonstram um carinho por mim como pai, onde me encontram na rua, tem aquele carinho de vir, de cumprimentar, porque nós não tratamos os pecadores como pessoas imundas, de jeito nenhum, amado. Todos são amados, são especiais, importantes para Deus. Mas se você for conversar, a grande maioria das pessoas que se envolvem na homossexualidade, a grande maioria, sejam homens, mulheres, sejam homossexuais, seja no homossexualismo, no lesbianismo, a grande maioria, se você for conversar com eles, a grande maioria, eles sofreram, viveram um processo de orfandade dentro de casa. São 3 situações extremamente sérias na questão da orfandade. A orfandade por falecimento do pai, a orfandade pelo divórcio do pai com a mãe, se divorcia dos filhos, se afasta, esquece da existência dos filhos, e a orfandade daquele pai que ele está dentro de casa, mas ele é omisso nas suas responsabilidades paternas. Eu me lembro de um colega, uma vez numa visita, a filhinha dele, nós estávamos sentados no sofá conversando, a filhinha dele caiu no chão, automaticamente, como pai, eu fiz menção de socorrê-la. Ele falou assim, para, espera, pode deixar. A minha esposa, ela vem pegar. Fulana, aqui ó, caiu no chão, vem pegar. São aqueles pais que se o filho cai, ele não está ali como pai, como protetor, como alguém que ama, que dá atenção, que cuida e que dá o seu exemplo de vida para os seus filhos. Se você for conversar, a grande maioria,
seja no homossexualismo, no lesbianismo, na homossexualidade de maneira geral. A grande maioria, amados, a grande maioria sofreram orfandade dentro da família, não tiveram um pai presente, não se sentiram amados. E isso traz um prejuízo extremamente terrível, doloroso, e talvez essa seja a pior de todos os diagnósticos da orfandade. Quando a criança, por isso é tão importante a presença, aquele pai presente. Não é aquele pai excessivo, autoritário, ditador, comandante, que bate agressivo, não. E muito menos aquele omisso que se abstém das suas responsabilidades, joga tudo nas costas da esposa. Basta estar trabalhando e trazendo recursos e pondo alimento na mesa, já estou fazendo a minha parte. Não. É aquele pai que sabe viver esse equilíbrio, não é? Sabe viver uma vida equilibrada, não é? E é tão importante a presença desse pai dentro de casa, para a vida do seu filho, da sua filhinha, é tão importante, amado, que quando o pai é omisso, quando a criança se sente órfão, seja com o pai vivo dentro de casa, ou seja com o pai que saiu de casa por causa de um processo de divórcio, amado, isso é tão sério que essa criança, ela vai crescer, vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, que vai ter dificuldades enormes de se relacionar com Deus, entendendo Deus não somente como o El Shaddai, soberano sobre todos, onipotente, onisciente, mas principalmente esse Deus que é tudo isso, mas que é também o nosso paizinho querido. A palavra do Senhor diz assim, que Deus não nos deu o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas nos deu o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. O Senhor nos adotou como seus filhos. O Senhor nos deu o penhor dessa adoção, e o Espírito Santo, ele é o garantidor de todo o processo de adoção, e ele está em nós, exatamente para testificar com o nosso espírito que nós somos filhos. Mas quando a criança cresceu numa estrutura de orfandade, ela tem uma séria dificuldade de ver o seu Deus como um pai amoroso, bondoso, pacífico, paciente, misericordioso, cheio de graça. Sabe por quê? Porque sempre ela vai ver Deus como ela vê o seu pai aqui na terra. Ela acredita que Deus vai abandoná-la porque o seu pai aqui na terra abandonou. Ela acredita que Deus não cuida da sua família porque o seu pai aqui na terra não cuidava da sua família. Ela acredita que Deus jamais seria capaz de abraçá-la e de demonstrar um carinho, um amor, um afeto indescritível, porque ela nunca recebeu isso do seu papai. Porque ela nunca recebeu isso do seu pai. Antes de Cristo, antes do Senhor pisar essa terra, Deus nunca foi chamado de pai. Quando Jesus veio, ele deixou esse novo legado, ele deixou esse novo nível profundo de relacionamento com Deus. Agora nós podemos entrar na presença de Deus, não mais o olhando simplesmente como Deus tremendo, santo e majestoso, mas saber que esse Deus, juiz, criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o soberano, que sempre existiu, existe e sempre existirá, esse Deus tão lindo, perfeito e santo, ele é o meu papai. Eu posso chamá-lo Abba Pai, paizinho querido. São traumas que ficam na nossa lembrança e que trazem o maior dos prejuízos, que dificulta, que cria uma barreira, que estabelece uma distância entre nós e o nosso Deus. Quantas pessoas não conseguem amar Deus porque não desenvolveram um amor íntimo pelo seu papai? A pessoa do pai na estrutura da família é extremamente importante. Se você é pai, faça um diagnóstico
da sua paternidade, do exercício da sua paternidade. Traça aí um prognóstico, traça aí, faça uma autorreflexão, faça uma leitura de como está sendo o exercício da sua paternidade, como você tem cuidado dos teus filhos, como você tem educado os teus filhos. Você é um pai extremamente liberal, que os seus filhos podem fazer o que quiser. Sabia que muitas vezes a criança ela leva a paciência do pai ao extremo limite, exatamente para testar se nós, como pais, queremos colocar limite nas suas vidas. Sabia disso? Isso é uma realidade, amado. Sabe por que seu filho muitas vezes é rebelde? Porque ele queria receber educação e não recebeu. Ele queria receber limites e não recebeu. A rebeldia de uma criança, de um adolescente, de um jovem, muitas vezes está gritando. É o jovem gritando e você não consegue ouvir. Ele está bradando aos quatro ventos para dizer: pai, eu não tenho você aqui do meu lado. Esse comportamento rebelde é o filho dizendo: eu preciso de você, eu preciso que você me eduque, eu preciso que você me dê limites, eu preciso que você seja, às vezes, erga a voz comigo, eu preciso que você, às vezes, seja bravo comigo. Porque o filho precisa. Esse é o relacionamento entre o filho e o seu pai. E muitas vezes, quando a criança, no extremo oposto da rebeldia, é uma criança extremamente introspectiva, fechada, e não consegue transmitir emoção, não consegue transparecer alegria, tristeza, ela está sempre fechada, não consegue sorrir, não consegue ser feliz. Muitas vezes essa criança está gritando e dizendo: pai, eu preciso de um abraço seu, preciso de um carinho seu, eu preciso do seu conselho, preciso da sua orientação, preciso sentir o seu amor, preciso sentir que o Senhor se preocupa comigo. Seja criança introspectiva, seja criança rebelde, de alguma maneira elas estão gritando e dizendo: eu preciso do meu pai, eu preciso do meu pai. E essas crianças vão crescerem e elas vão ter sérias dificuldades no relacionamento com o Papai Celestial. Repense a sua vida, amado. São lembranças amargas que precisam ser curadas. E tem muitos adultos, tem mulheres que não conseguem desenvolver um relacionamento íntimo, de confiança, de fidelidade com seu esposo por causa da orfandade. Tem homens que não conseguem ser fiéis à sua esposa por causa da orfandade. Não é usando a orfandade como pretexto para pecar, não. São escravas na área da sexualidade, muitas vezes. Mas o fundamento, a raiz dessa escravidão está na lembrança. E esse trauma, essa ferida na lembrança, ela é espiritual e ela precisa ser tratada. Se você tem sido um pai omisso, se o teu filho tem sido órfão, se tua filha tem sido órfã, se você está identificando traços de rebeldia ou traços de introspecção, seu filho está ilhado, isolado, ele está vivendo um ostracismo, está fechado nos sentimentos, a culpa é sua. Você precisa rever sua condição de pai, o exercício da sua paternidade. Encoste no teu filho, encoste na tua filha enquanto há tempo e socorra, porque senão ela vai sofrer lá no futuro, em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa eu orar por vocês, no nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu quero abençoá-los. Se você se identificou com alguma dessas situações que nós falamos, não é, de pessoas que tiveram perdas no passado e não conseguem se desligar dessas perdas, pessoas que foram traídas e não conseguem mais confiar em ninguém, não conseguem mais abrir o coração para confiar nas pessoas. Claro que confiança e moderação, sabedoria, inteligência são ingredientes perfeitos
da mesma mistura. Não é sair confiando em todos, não é? Falamos no culto domingo passado, não é? Se você não assistiu, assiste aí o culto online de domingo passado, como que nós selecionamos os níveis de confiança das pessoas que nos cercam, né? Mas você tem dificuldade para confiar em alguém, dificuldade para confiar no filho, na esposa, no marido, num colega de trabalho, num pastor, em alguém, num líder de célula, em alguém da sua igreja, em algum dos seus amigos. E você tem dificuldade exatamente porque tem uma mácula de traição no passado que ainda tem te incomodado e ferido, ou mesmo você tanto viveu, sofreu ou está sofrendo um processo de orfandade, seja por falecimento, seja por divórcio ou por omissão das responsabilidades paternas do seu pai no cuidado para com a sua vida, ou você que está na condição de um pai que é omisso ou excessivo nas suas responsabilidades paternas, ou você que divorciou da sua esposa e divorciou dos seus filhos, esqueceu dos seus filhos têm ciúme de você porque te ama, e às vezes eles vão entrar em guerra com qualquer novo relacionamento que você contrair, não é por nada, mas é porque tem ciúme de você, é porque tem algum laço ainda prendendo eles, né? Eles estão se sentindo órfãos. Então você que está tomando a posição hoje de verdadeiramente romper com qualquer laço de orfandade, ser um pai melhor, e você que será um filho, que agora você entende o que está acontecendo com o seu pai, e isso precisa ser quebrado, para que todos nós, a gente possa ver Deus como nosso paizinho que nos ama, que nos perdoa, que cuida de nós, que habita em nós através do Espírito, que coloca anjos para nos proteger, que nos envolve com seus braços e que nunca ninguém dará o amor que Deus tem para dar para nós. Amém, queridos? Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí onde você estiver em nome de Jesus. Pai, eu quero orar e abençoar cada uma dessas pessoas que estão ouvindo agora online, ao vivo aqui, acompanhando conosco esse culto, ouviram essa palavra, ou aquelas que hoje, nesse momento, têm compromissos, mas que agendaram um tempo, reservaram um tempo para poder dar o play nesse vídeo aqui, Senhor, e estão ouvindo nesse momento agora essa palavra, Deus querido. Pai, são traumas passados, são correntes que os prendem no passado, Pai, por causa de perdas que geraram mágoas profundas e fizeram com que pessoas se sentissem desprotegidas. Um pedaço foi arrancado. São traições em que se levantou um muro de proteção que impede que essa pessoa confie em qualquer pessoa agora, Pai. Ou mesmo orfandade, são filhos e filhas, adolescentes, jovens, adultos, que cresceram num lar onde não tiveram a referência do Pai, não tiveram a educação, não receberam limites, mas também não receberam abraço, carinho, palavras de incentivo, conselhos dos seus pais. Simplesmente sozinhos tiveram que desbravar a sua vida, Pai. Eu peço por eles que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Talvez são esses homens que foram confrontados e se identificaram através dessa palavra nessa noite e entenderam que os seus filhos estão crescendo órfãos porque eles ou saíram da sua casa no processo de divórcio ou estão em casa, mas são omissos. Não dão carinho, não dão afeto, não dão abraço, não erguem a voz quando necessário, mas não são aconselhadores, protetores, provedores quando necessário, quando também é necessário. Pai querido, eu peço que o Senhor trate com os seus corações. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor volte, só o Senhor pode fazer isso, que o Senhor volte com os Teus filhos na linha do tempo
e lá no passado, em qualquer momento, seja ainda no processo de gestação no ventre da mãe, seja ainda quando bebê, na infância, na adolescência, na juventude, em qualquer dia, qualquer momento em que os teus filhos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, foram feridos, Pai. Talvez ouviram dos próprios pais uma palavra que feriu, e essa palavra está ali, dia após dia, quando é lembrada, continua batendo na mesma ferida. Talvez ouviu do pai e da mãe lá no passado que jamais ia conseguir, jamais ia ser feliz, que não ia ter um futuro. Ouviu palavras depreciadoras, palavras que causaram uma mágoa, uma amargura e que está enraizada e que impede de ser feliz. Está tentando provar que é capaz, exatamente para provar para os pais que eles estavam enganados. Foram deixados, foram abandonados, sofreram uma orfandade, foram traídos. São histórias e histórias, lembranças e lembranças que prendem as pessoas no passado. Mas eu evoco agora essa palavra do apóstolo Paulo, quando ele se deu como exemplo dizendo: uma coisa que tem sido remédio e vitamina, tem fortalecido, é que eu tenho deixado as coisas que ficaram para trás e avançado para as que estão diante de mim. Pai, peço a Ti, Espírito Santo, que cure todas as feridas nas lembranças, cure todas as feridas na história de vida, cure todas as feridas no processo de formação da identidade desse meu irmão, dessa minha irmã, mas que principalmente a partir de hoje eles se levantem, respirem e à luz dessa palavra, no exemplo deixado pelo apóstolo Paulo, eles tomem uma decisão. Eles vão deixar o passado para trás, eles vão deixar as lembranças para trás, a história passada ficará para trás e agora eles vão se voltar para o Senhor, agora eles vão focar no Senhor, agora eles vão buscar em Ti para viverem em novidade de vida. Agora eles começam a viver uma nova vida, Pai. A partir de agora há um divisor de águas e eles serão felizes, eles serão plenos, eles serão realizados. Eu repreendo agora toda ferida no passado, eu repreendo agora toda ferida na lembrança e ordeno que essas feridas sejam curadas. Eu ordeno que todo espírito maligno que trazia a lembrança para continuar colocando o dedo na ferida, machucando, entristecendo, aprisionando, eu te repreendo e ordeno: sai das emoções, sai dos sentimentos, sai da mente, sai das lembranças agora, sai em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, essa pessoa curada, eu declaro essa história sarada, eu declaro que essas feridas foram cauterizadas, com raiz e tudo, elas estão desaparecendo em nome de Jesus. E eu profetizo que essa vida, eu profetizo que esse homem, que essa mulher, esse jovem, esse adolescente, ele vai viver, ela vai viver coisas tremendas na Tua presença, porque a partir de hoje eles vão Te ver e se aprofundar no relacionamento, não simplesmente como servos, mas principalmente como filhos. Como filhos, porque o Senhor cuida de nós como um pai. O Senhor nos ama como um pai. O Senhor não quer nos perder. E o Senhor é um pai tão presente. O Senhor é um pai tão tremendo, tão lindo, tão maravilhoso, que com o Senhor jamais seremos órfãos. Jamais seremos órfãos. Obrigado, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. E glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém, amados. Deus abençoe a sua vida grandemente. Você está curado. Você está sarado. Procure seu pai. Abrace seu pai, mesmo que ele saiu pelo divórcio, mesmo que ele seja omisso, ausente.
procure seu pai, dê um abraço nele, beije ele no rosto, fala que você o ama, fala, pai, eu te perdoo pelos erros, pelas omissões, eu te perdoo. Você que é pai, procura o seu filho, sua filha, dê um abraço, fala, eu vou ser mais presente, eu vou fazer parte da sua vida, eu vou corrigir os meus erros do passado e a partir de agora nós vamos desenvolver um relacionamento lindo juntos. Faça isso, será bênção. Você que foi traído, confie mais. Claro, a Bíblia diz, maldito o homem confia no homem, porque a gente precisa cercar de certos cuidados, mas tem gente do seu lado que merece sua confiança, porque te ama e é fiel a você. Amém? Você que teve perdas no passado, amados, outras perdas virão, faz parte da nossa vida. Amamos tanta gente, e quando o Senhor recolhe alguém, é como se arrancasse um pedacinho de nós. Mas você precisa se recuperar das perdas passadas, levantar a cabeça e viver uma nova vida em Cristo. Amém? Deus os abençoe grandemente, que o Senhor te abençoe. Um beijo no coração, fique na paz, em nome de Jesus e para a glória de Deus.